Vamos valorizar as coisas que nós temos, porque o mundo está passando por uma fase hoje que é a questão da transição energética. Quem não acreditava pode acreditar. A questão climática é grave. O mundo está ficando meio descoordenado. Tinha lugar que chovia muito que agora faz seca. Esse ano no Rio Grande do Sul, a gente teve em janeiro do ano passado uma seca muito grave, em que nós fomos ajudar o Estado a socorrer os pequenos agricultores. Em setembro teve uma chuva no Vale do Taquari, foi a maior da história, que nós fomos lá ajudar. E quando chegou agora outra chuva em Porto Alegre, que inundou como jamais tinha inundado, só em 1941. Mas naquele tempo não tinha a quantidade de asfalto de casa que tem hoje. Então a natureza está se manifestando em vários países. E o aquecimento global é uma verdade. E qual é o país que tem possibilidade de descarbonizar o planeta do que nós? Nós temos 90% da nossa energia elétrica limpa e renovável. Nós temos 55% da nossa energia de combustível renovável. Eu não esqueço nunca, companheiros, quando em 2003, o Roberto Rodrigues, o meu primeiro ministro da Agricultura, aqui de Jaboticabal, entrou na minha sala e dizendo: presidente, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu tenho uma proposta que a gente vai revolucionar o mundo. Eu falei: me encontro que eu sou revolucionário. Ele falou: presidente, eu vim propor ao senhor para a gente adotar a política de produção de biodiesel. A gente pode produzir da mamona, a gente pode produzir da cana do pião manso, a gente pode produzir do dendê, a gente pode produzir de muita coisa, mas inclusive da soja. Eu falei: então nós vamos adotar esse negócio. Veja o que aconteceu. Nós começamos a produzir biodiesel. A indústria automobilística começou a dizer que a gente não poderia fazer uma mistura muito grande, porque haveria corrosão no motor do navio. Como eu não sou engenheiro, não sou pesquisador, eu acreditei nisso. Eu fui em várias feiras da indústria automobilística, olhar aqueles caminhão grandes lá, olha, só pode utilizar B5, depois B6, depois B7. Era sempre uma confusão para não utilizar o biodiesel. E a gente ofertando ao mundo, a gente tem condições de produzir um diesel limpo. Bem, esses dias, Rometo, sabe o que eu ouço? Eu faço uma reunião com os grandes exportadores de soja e produtores de soja. E dentre eles estava um amigo que eu prezo muito, chamado Braulio Maggi. E entrou essa discussão do biodiesel. E o Braulio Maggi falou para mim: ô presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui na Scania, comprei 100 caminhões 0 quilômetro. E a Scania disse para mim que os 100 caminhões que ele comprou poderia utilizar 100% de biodiesel, que não tinha nenhum problema com o motor. Inclusive ele poderia olhar nos caminhões velhos que ele tinha. Eu fiquei pensando: pô, será que eu fui enganado tanto tempo assim? Aí eu descobri por que eu fui enganado. É porque o motor não é feito aqui, é feito lá. O motor é feito para eles, não é para nós. Então, para que adotar um motor que vai utilizar um sistema que não é o que eles estão habituados? E nós ficamos atrasados na questão do biocombustível. A gente poderia estar produzindo muito mais. A gente aumentou para B15, a gente pode aumentar para B20, para B25. Sabe? Então, nós temos uma oportunidade que eu diria é uma oportunidade espetacular, porque o mundo vai ter que entender que o Brasil é o país que mais pode ofertar qualquer política
de combustível renovável e de energia limpa. Ninguém consegue competir com o Brasil. E quando eu venho aqui em Guariba visitar uma planta, e aí eu vejo que aquele monte de bagaço de cana-de-açúcar é capaz de produzir um combustível tão extraordinário que custa no mercado exterior o dobro do que custa etanol, eu fico me perguntando o que esse país está esperando para ofertar ao mundo. E quero dizer aos companheiros da Raizen, quero dizer ao meu ministro, eu já viajei muito o mundo carregando um carro verde, porque na época havia a ideia de que a gente iria produzir plástico do etanol. Então a Toyota inventou o negócio de um carro verde. Eu andei o mundo inteiro com um carro de plástico, dizendo, nós vamos fazer um carro verde. Não deu certo. Maurílio, não deu certo. Pois bem, agora eu quero dizer para vocês que eu vou fazer propaganda do nosso etanol de segunda geração. Vou fazer. É preciso que o mundo compreenda de que esse país não é um país pequeno. Esse é um país grande. Esse país é um país que tem uma boa base intelectual, tem boa base de pesquisadores. Nós temos capacidade extraordinária de fazer qualquer coisa que outros países fazem. Mas já que a gente não quer competir nas coisas que eles já são especialistas, eles têm que entender que a gente não vai ficar produzindo hidrogênio verde só para exportar para eles, não. Se quiser, eles vão utilizar a energia verde aqui, trazendo emprego para cá, trazendo desenvolvimento para cá, produzir as máquinas deles aqui. Não adianta querer produzir aço verde na China, aço verde na Alemanha. Vamos produzir aço verde em Guariba, vamos produzir em Ribeirão Preto, vamos produzir em Piracicaba, vamos produzir em qualquer lugar. Então, meus queridos companheiros da Raizen, meu caro Ometo, presidente do Conselho, meus companheiros ministros, funcionários, aliás, meus parabéns pela quantidade de meninas que trabalham na Raizen. Parabéns. Então, a partir de agora, meus caros, vocês ganharam um garoto propaganda de graça, que não vai cobrar nada de vocês. Mas quando eu me reuni com Biden, quando eu me reuni com Xi Jinping, quando eu me reuni com Modi na Índia, quando eu me reuni com Olavo Scholz na Alemanha, quando eu me reuni com Macron na França, eu vou dizer, escuta aqui, vocês têm etanol de segunda geração? Vocês têm? Então compra o nosso, para de encher o saco e compra aquilo que o Brasil tem competência de produzir. Sabe? É com esse orgulho que a gente tem que participar das coisas. Eu às vezes vejo que tem companheiro nosso que vai para o exterior, na hora de falar ele fica acanhado, parece que ele é de segunda classe, não é de segunda geração, segunda classe. Não estufa o peito e não fala com tesão que tem que falar, com vontade, acreditando naquilo que faz. E eu quero terminar dizendo para vocês, eu trouxe um discurso por escrito, eu nem li, porque eu não estava querendo ler. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, eu saio daqui muito mais orgulhoso do que eu entrei do potencial desse país. Esse país é capaz de ir numa cidade chamada Guariba, que eu ouvi falar pela primeira vez por causa de uma greve que teve no Canavial, liderada por um tal de Zé de Fátima, que ainda hoje está vivo aí. Ou seja, se um país é capaz de produzir uma empresa dessa, para produzir um combustível desse, limpo, eu fiquei pensando o que impede esse país de se transformar numa grande economia. Eu vou agora para o G7 e o Papa Francisco vai participar do G7. Vai participar o Papa Francisco, vai participar o Biden, vai participar o Macron, vai participar todo mundo. Eu vou acertar com o Alexandre, ele vai me preparar
umas garrafinhas do nosso etanol de segunda geração, o processo todo de transformação. Vamos levar um folder, de preferência em inglês, que eu quero entregar para cada um, para eles perceberem do que o nosso Brasil, do sul global, é capaz de fazer nesse século. Um abraço, parabéns a Raizen e parabéns a todos os diretores e funcionários.